Vamos pensar um pouco sobre o amor. Fidelidade, ciúme, a ideia de encontrar a pessoa para a vida toda. E se nada disso for uma ideia originalmente nossa? Pois é, este livro aqui faz a gente questionar a base de tudo que a gente entende sobre relacionamentos. É uma pergunta que, de cara, soa até meio estranha, né? Como assim? Nossas ideias não são nossas? É claro que são. Bom, a autora Jenny Nunes chega com uma ideia bem radical. E se o jeito que a gente aprendeu a amar for, na verdade, uma herança? Uma herança que a gente nunca teve a chance de escolher. E essa herança, segundo ela, tem um nome e um endereço. Vem da colonização. Aquele modelo de amor romântico, sabe, exclusivo, para sempre, isso não brotou do nada em todos os lugares. Foi um modelo bem específico, europeu e cristão, que acabou sendo imposto a muitas outras culturas. E quem guia a gente nessa jornada é a Jenny Nunes, que é a psicóloga, poeta e indígena do povo Guarani. Ela dá um nome para esse modelo imposto, monocultura dos afetos. É uma ótima analogia com a agricultura, né? Pensa num campo imenso onde só se planta uma coisa. Isso empobrece o solo e acaba matando toda a diversidade que existia ali antes. Com os afetos, a ideia é a mesma. Então, o primeiro passo para a gente começar a descolonizar os nossos sentimentos é justamente esse: desconfiar. Desconfiar daquilo que parece óbvio, natural ou o certo no amor. Porque talvez essas coisas sejam só as regras de um jogo que ensinaram pra gente, e não o único jeito possível de jogar. E falando em desconfiar do óbvio, o maior desses mitos que o livro se propõe a derrubar é a ideia de que a monogamia sempre foi o padrão da humanidade. Vamos dar uma olhada em como esse modelo se tornou o único jeito certo de se relacionar. Essa linha do tempo aqui mostra que não foi uma evolução natural. Foi um projeto mesmo. Começa lá em 1500, com os jesuítas chegando e tentando apagar as formas de relacionamento dos indígenas, e isso se arrasta por séculos. É só muito, mas muito recentemente, como a gente vê aqui em 88, 2005, que a lei brasileira começou a afrouxar um pouquinho essa estrutura rígida com o divórcio e o fim do crime de adultério. A corrente foi longa, viu? E o choque de culturas fica muito claro nesse relato de um padre jesuíta, de 1633. Dá pra sentir o espanto dele, né? Ele simplesmente não conseguia conceber uma sociedade onde terminar uma relação não era um drama, uma ofensa, mas sim um ato de liberdade. E uma liberdade que valia tanto para os homens quanto para as mulheres. Era um jeito totalmente diferente de pensar os vínculos. E aqui está o pulo do gato. A grande questão do projeto colonial não era tanto o número de parceiros, era a permanência. A ideia de que um relacionamento, uma vez feito, tinha que ser para sempre. Inquebrável. Esse era o valor cristão que eles precisavam instalar na cabeça das pessoas a todo custo. E essa fixação na permanência ajuda a gente a desmontar outro mito, o de que monogamia é só sobre quantidade. O livro mostra que o debate é muito mais fundo do que um simples um ou mais parceiros. Ou seja, não é uma questão de matemática, de contar pessoas no relacionamento. É uma questão de ideologia. De um lado, a gente tem a ideia simples de um casal. Do outro, a gente tem um sistema complexo, cheio de regras, expectativas e até leis, que é o sistema da monogamia. E segundo a Nunes, esse sistema se apoia em 3 pilares. O primeiro é a indissolubilidade, o famoso até que a morte nos separe. O segundo, a posse, que é essa noção de que os parceiros passam a ter direitos sobre o corpo e a autonomia um do outro. E o terceiro, claro, a exclusividade afetiva e sexual. São esses 3 conceitos que soavam tão estranhos para os povos originários. Bom, é aqui que a análise fica ainda mais pesada. O livro faz uma conexão direta entre esses pilares da monogamia e um problema seríssimo e muito atual: a violência de gênero e o machismo. E para sustentar esse argumento, o livro traz um número que é um soco no estômago: 90%. Em um estudo feito no Brasil, 9 em cada 10 vítimas de feminicídio foram mortas por seus parceiros ou ex-parceiros. É um número absurdo. Como a gente chegou nesse ponto? Até o Nunes argumenta que isso não é coincidência, é o pilar da posse em ação. Sabe aquela frase que a gente infelizmente ouve o tempo todo no jornal? Ele não aceitava o fim do relacionamento? Pois é a lógica da posse. Quando uma mulher tenta sair da relação, ela está desafiando essa posse. E a resposta, em muitos casos, é a violência. O "se não for minha, não vai ser de mais ninguém" é a expressão máxima dessa ideologia.
Ou seja, aquela corrente que o missionário começou a forjar lá em 1500 não sumiu, não. Ela só mudou de forma. Hoje, ela aparece na violência doméstica, no controle financeiro, na exploração do trabalho da mulher dentro de casa. A raiz histórica tem consequências muito, muito reais hoje em dia. Ok, depois de toda essa desconstrução, para onde a gente vai? O livro não dá uma receita de bolo, o que é ótimo. Ele faz um convite para a gente imaginar um futuro diferente, um futuro baseado na autonomia. O convite começa com um desafio. E se a gente parasse de pensar no amor como posse? E se a gente questionasse a ideia de que amar alguém significa ter controle sobre a vida, os desejos e as outras relações dessa pessoa? E no lugar disso, a gente passasse a cultivar relações baseadas na autonomia, na liberdade de cada um ser quem é, e num cuidado que não precisa vir de uma única fonte, mas que pode ser compartilhado por uma rede, por uma comunidade. Para fechar, a autora deixa a gente com esse verso de um poema dela que é, nossa, muito forte. O jeito que amo é literalmente ilegal. Essa frase resume a jornada toda. É o reconhecimento de que os jeitos de amar que fogem dessa monocultura foram, e muitas vezes ainda são, vistos como errados, imorais ou até criminosos. E aí fica a pergunta no ar. Que outras formas de amar seriam possíveis se as regras do jogo fossem outras?